Oi, oi, oi pra todo mundo! E aí, galera, como que vocês estão? Eu sou a Kelly e no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês quais livros que eu li e, sinceramente, não recomendo não. Lembrando que se você se interessar por algum dos livros que eu vou falar aqui, o link para compra de todos eles está aqui na caixinha de descrição. E se inscreve no canal, deixa o seu like porque me ajuda bastante e me segue no Instagram porque lá também tem bastante coisa legal. E outra coisa, tudo que eu vou dizer aqui é apenas a minha opinião pessoal a respeito dos livros. Se você gostou de algum deles que eu vou falar, tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar ou não gostar dos mesmos livros, ok? Como vocês já sabem, eu já falei algumas vezes aqui, eu não tenho estante, então os meus livros ficam guardados em caixas. Ficaria muito complicado eu procurar, né, cada livro específico que eu escolhi para falar hoje para vocês, então vai aparecer aqui a capinha deles, né? E alguns também foram lidos em e-book, então por isso que eu não peguei eles para mostrar, beleza? Eu fiquei mais de 5 anos sem ler absolutamente nada e eu só voltei a ler quando foi lançado o livro Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que é aí uma pseudo-continuação de Harry Potter. Alguns fãs consideram como uma continuação, outros não consideram, então, enfim, foi esse livro que fez eu voltar a ler. Mas nem sempre a gente escolhe apenas livros incríveis e que mudam a nossa vida e que se tornam favoritos, né? Às vezes a gente escolhe uns livros que irrita a gente lê na força do ódio, e por isso hoje eu separei 6 livros que eu li e não recomendo muito não. O primeiro livro dessa lista é Com Amor, Simon. Aqui nós vamos conhecer o Simon, ele tem 17 anos, ele sai com os amigos, ele estuda, ele faz teatro e ele é homossexual. Mas ele não se assumiu, nem para a família, nem para os amigos. Um belo dia, o Simon começa a conversar com uma pessoa via bate-papo. Esse rapaz ele não se identifica, ele diz apenas que estuda na mesma sala que o Simon e que ele também é homossexual. E aí, papo vai, papo vem, o Simon começa a se apaixonar por ele e tudo mais. O problema é que o Simon acaba esquecendo o e-mail aberto no computador da escola. E aí, alguém tira vários prints e começa a chantagear ele com isso. Algumas coisas me incomodaram nessa história. Primeiro que tudo se resolve muito fácil. A chantagem ali se resolve muito fácil, muito tranquilamente, e tudo que vem a partir dessa chantagem também tá ok, sabe? Outra coisa que me incomodou bastante é o fato de que o Blue, que é o rapaz com quem o Simon fica conversando ali e não se identifica, né? Ele demora tanto, mas tanto para assumir a identidade dele, é tão demorada a revelação dessa identidade dele, que quando finalmente revelou, eu não fazia ideia de quem era, entendeu? Eu teria que voltar um pouco a leitura para descobrir quem era aquele personagem, e eu não ia fazer isso, né? E sei lá, eu achei que foi muito hype para pouca história. Eu não assisti o filme, mas confesso que eu também não tenho vontade, não. O segundo livro dessa lista é o livro que inspirou a série You, da Netflix. Tem o mesmo nome, e eu já fiz resenha das 2 temporadas dessa série, eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. Para quem não sabe do que se trata a série, do que se trata o livro, aqui nós vamos conhecer o Joey e a Beck. O Joey é um gerente de livraria e a Beck é uma aspirante a escritora. A Beck chega na livraria, pede ali um livro, né, compra um livro, e o Joey acha que ela tá flertando com ele, acha que ela tá dando em cima dele, e aí ele começa simplesmente a perseguir a menina, literalmente. Ele persegue ela nas redes sociais, olha o e-mail dela, ele consegue hackear o e-mail dela, hackear o celular dela, ele consegue fazer um monte de coisa, inclusive fica na frente da janela dela olhando tudo que ela faz. E eu queria saber por que essa menina não bota uma cortina nessa janela. Mas enfim, dei uma leve surtada. Eu assisti a série antes de ler o livro, né? Porque na verdade eu não sabia que era baseado em um livro. E como eu fiquei completamente louca pela série, eu falei, vou ler o livro, porque geralmente os livros são melhores que as adaptações. Lê do engano, a série é 1000 vezes melhor. A série tem uma dinâmica muito gostosa, que a gente assiste um episódio atrás do outro e nem vê a hora passar. No livro, eu acho que eu demorei um mês para ler o livro e eu só terminei porque eu queria ter certeza que era ruim. Eu pensei diversas vezes em abandonar o livro, mas eu achei desaforo eu ter gostado tanto da série e desistir do livro. E aí eu resolvi terminar a leitura só para poder falar mal dele com convicção. A história do livro demora muito para se desenrolar, e eu acho que o fato da gente ver tudo pelo ponto de vista do Joey
faz tudo se tornar muito mais maçante, sabe? A história da série é muito mais dinâmica e se for para eu indicar para você conhecer essa história entre o livro ou a série, eu indico a série. O próximo livro da minha lista é A Menina Submersa. Eu falei mal desse livro tantas vezes que eu nem sei. Aqui nós vamos conhecer a Impi. Ela acompanhou ali a mãe e a avó cometerem suicídio dentro de uma clínica de recuperação porque elas tinham esquizofrenia. Para quem não sabe, esquizofrenia é uma doença psicológica em que a pessoa não tem noção da realidade. Ela não sabe se o que está acontecendo é fato, é real ou se está acontecendo apenas na cabeça dela, se é fruto da imaginação dela. E a Impi tem a mesma doença da avó e da mãe. Né? Ela também tem esquizofrenia, mas ela não quer ser internada, ela não quer ir para uma clínica porque ela tem medo de ter o mesmo fim, de acabar cometendo suicídio também. Então a psiquiatra dela, né, indica ali que ela comece a escrever tudo o que se passa na vida dela. E aí nós vamos ter um livro dentro de um livro. E, gente, a história fica muito confusa. A Imp não sabe o que é realidade, ela não sabe o que está acontecendo de fato e o que é fruto da imaginação dela, e nem a gente também não sabe. Então a gente fica, tá, mas isso aconteceu de fato ou não? Então isso me deixou muito confusa e muito angustiada durante a leitura inteira. A autora não diz pra gente o que é real e o que é fruto da imaginação da Imp, sabe? Não tem uma letra diferente, não tem nada escrito em negrito, nada, não tem diferença. A gente literalmente entra na cabeça da Imp e tudo que ela tá vivendo a gente vive também. A gente não tem uma diferenciação do que é real e do que é imaginação. Eu terminei a leitura só porque eu queria saber se no final do livro ia ter, sei lá, alguma explicação, alguma coisa dizendo o que aconteceu de fato, o que não aconteceu, né, durante o livro, mas não tem. Então isso me deixou muito frustrada. Se você quiser ler o livro para conhecer a história, eu não indico, porque ela é muito confusa. Mas se você quer conhecer como funciona a cabeça de uma pessoa com esquizofrenia, aí eu indico. Talvez. Só um pouco. Porque você vai ter um pouquinho de noção de como funciona a cabeça de uma pessoa com esquizofrenia. Fora isso, eu acho que é sim um livro muito confuso. Eu comprei ele sem ler a sinopse e eu comprei ele por causa da capa. Eu sei. O quarto livro que eu li e não gostei é Canção de Ninar. Aqui nós temos a história de um casal que está em busca de uma babá para os seus 2 filhos. A Miriam, ela parou de trabalhar logo que os filhos nasceram e hoje ela se sente muito presa nessa realidade de cuidar da família, cuidar do marido, cuidar das crianças e ela quer voltar a trabalhar. Por isso, ela está em busca de uma babá, mas ela tem várias exigências, ela tem várias regrinhas que nenhuma das candidatas consegue preencher, até ela conhecer a Louise. O que me incomoda nesse livro é que o plot twist é entregue nas 5 primeiras linhas. E depois disso nós vamos ter uma história retroativa, nós vamos ler tudo o que aconteceu antes, né, até chegar naquele momento daquelas 5 primeiras linhas do livro. Eu não sei, mas eu acho que eu tive uma expectativa muito grande com esse livro e quando eu vi que o plot twist tinha sido entregue ali na primeira linha, eu fiquei, sabe, eu não entendi muito bem o que tinha acontecido. Eu ainda esperava alguma coisa ali no final, um final diferente. E quando chegou no final eu falei, quê? Sabe? Eu fiquei com uma sensação de quem nada, nada e morre na praia. Existem muitas pessoas que dizem que para um thriller ser bom, ele não precisa necessariamente ter um grande plot twist, que ele precisa apenas te prender do início ao fim. Pra mim, não funciona desse jeito. Eu ainda não consigo ver os thrillers dessa forma. Eu ainda espero um grande plot twist no final ou no meio. E então eu sempre fico naquela expectativa e quando isso não acontece, eu fico meio frustrada. O próximo livro que eu li e não gostei, e talvez aí nós tenhamos uma pequena polêmica, talvez, é o livro Depois de Você. Para quem não sabe, ele é a continuação de Como Eu Era Antes de Você. Eu não tenho como falar muito desse livro sem dar spoiler do primeiro, então eu vou fazer um pequeno resumo do primeiro, tá? Como Eu Era Antes de Você vai contar a história da Lu e do Will. O Will sofreu um acidente de trânsito e agora ele tá preso numa cadeira de rodas, ele não consegue se movimentar, ele precisa de cuidados diários e constantes, e a Lu é contratada para cuidar dele. E aí nós vamos ver, né, o nascimento de uma grande amizade e depois até um romance. Pra mim, Como Eu Era Antes de Você acabou do jeitinho que tinha que acabar. Ele terminou de uma maneira incrível, sem pontas soltas.
E aí nós temos o segundo livro, em que a gente vai acompanhar a vida da Lu depois dos acontecimentos finais do primeiro livro. E também tem ali uma história secundária que eu fiquei com preguiça de ler, sabe? Eu achei a história muito maçante e não gostei. E, sinceramente, não tenho a menor vontade de ler o terceiro livro. E o último livro da minha lista é Os Três. Aqui nós vamos conhecer 3 acidentes de avião que aconteceram em 3 lugares diferentes e deixaram 4 sobreviventes, um em cada avião. Eram 3 crianças e uma mulher adulta. Essa mulher ela acaba falecendo, né, logo em seguida da queda do avião, mas antes ela grava uma mensagem no celular, uma mensagem de voz, em que ela diz: Cuidado com o menino. As crianças que sobrevivem passam a agir de uma maneira muito estranha, sabe? Elas mudam completamente de atitude e aí uma repórter resolve investigar os acidentes e descobrir o que aconteceu com essas crianças. O livro tinha tudo para ser incrível, tem uma premissa muito boa, ele prende a gente do começo ao fim e para por aí. O desenrolar da história é muito maçante, sabe? Demora muito para engrenar e quando a gente pensa que vai, não vai. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até que eu não sou tão exigente, vai. Foram só 6 livros nessa lista que eu não indico. Se levarmos em consideração a quantidade de livros que eu já li, não é nada, né? Me diz aqui nos comentários se você já leu ou quer ler algum desses livros que eu falei aqui. Se você leu, se você gostou, se você não gostou, ou se tem algum outro livro que você já leu, não gostou e não indica pra ninguém. Lembrando que o link para compra de cada um dos livros que eu falei tá aqui na caixinha de descrição. E não se esquece de assistir os outros vídeos aqui do canal. Um big beijo pra vocês e até mais! Tchau!